Hoje, turma, mais uma vez Imperatriz, como eu falei mais cedo no primeiro podcast, hoje a gente escolheu duas colegas de profissão, mas de mercados diferentes do mundo jurídico. A primeira foi a Damires, agora a gente tem a Paula com a gente, doutora Paula Leme, que agradeço mais uma vez o convite por estar pelo segundo dia consecutivo conosco, quando a gente participou de uma palestra que ela trouxe vários insights legais para profissionais da saúde. Queria te agradecer por estar com a gente, Paula, no episódio 28 do Oduscast. A Patrícia vai falar um pouquinho de quem é a Paula, mas a gente também gostaria de ouvir de você quem é a Paula. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui no segundo momento com a doutora Paula Leme. Tive o prazer de conhecer ela. Eu queria até compartilhar que foi interessante. Eu estava na fisioterapia e aí a minha fisioterapeuta falou assim: "Você conhece a doutora Paula?" Eu falei: "Não conheço." E aí a gente estava ali a todo vapor, né, para organizar o evento. E aí quando eu fiz, né, o contato de agenda, a gente já foi lá, já se conectou. Foi bem legal. Eu queria te agradecer, doutora Paula, por ter aceitado o nosso convite. Esteve ontem conosco no evento, né, que foi a nossa gestão vital, e agora está aqui gravando o nosso podcast. A doutora Paula é advogada, né, ela é CEO do Office 336, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é a Paula? Né, contar um pouquinho da sua história, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, quero agradecer primeiro a vocês, né, primeiro a Patrícia pelo convite, ao Vitor por ter proporcionado esse momento, pelos agradecimentos e a oportunidade que nós geramos ontem naquela reunião. Foi um bate-papo maravilhoso e tenho certeza que pela segunda vez consecutiva vai ser outro bate-papo maravilhoso. Bom, eu me chamo Paula Leme. O nome é bem mais comprido, é Paula Venâncio Pereira Leme, mas por uma questão de economia de dados. Eu ia até perguntar qual é o que você prefere do sobrenome mais forte, né? Meu marido me perdoa, mas o nome que minha mãe me deu, o sobrenome eu tenho um grande amor. Meu avô é Paulo Leme, então eu gosto do Paula Leme. Legal. Né? Então eu sou advogada, sou especialista em direito médico e da saúde. Atuo especialmente para profissionais da área da saúde, fazendo essa parte de prevenção de litígio. E para pacientes, advogo contra planos de saúde e contra hospitais. Né? E especificamente também para os médicos, né? Infelizmente, às vezes a gente ainda tem essa rixa entre os hospitais, né? Entre as casas de saúde e os médicos. Porque, infelizmente, nem sempre todos os direitos do médico ali são atendidos dentro daquele ambiente. Mas, graças a Deus, conforme vamos caminhando, essa problemática entre eles vai cada vez sendo mais sanada quando o médico consegue passar a entender sobre os direitos dele. Então, sou mãe de 4 filhos, né? Eu tive uma gestação gemelar em 2017 e aí Deus levou elas para morar com ele quando elas nasceram de 7 meses. Aí eu entrei no direito médico e da saúde. Em 2018, eu já tive o Maurício. O Maurício vai fazer 7 anos sexta-feira. E a Lavínia vai fazer 4 anos em dezembro. Então, hoje, tenho eles dois comigo, graças a Deus, saudáveis e felizes. Sou casada há 10 anos, agora em 2025 nós fazemos 10 anos de casado. E estou à frente hoje, né, do Office 336, que é o hub jurídico que vocês mencionaram, onde a gente tenta gerar valor entre esse mundo jurídico, né? E o mundo jurídico, como abraça o mundo empresarial, o nosso hub é um hub jurídico e empresarial, onde a gente também abraça outras causas financeiras, de investimento, de contabilidade, de gestão, porque todo advogado precisa de todas essas áreas, Sim. né? Legal. Paula, e o que eu acho mais interessante assim, da tua história é porque você nichou a tua abrangência hoje de atuação, né? Que é basicamente atuar para a área da saúde, mas em favor dos médicos, né? Que era uma área que era difícil ver. É difícil você ter um advogado hoje especialista na área médica. Você vê muito advogado especialista em empresas como um todo, em tributário ou trabalhista, mas não na área médica para blindar a empresa de fatores que às vezes são alheias a fatores internos da clínica, né? E aí eu queria contar que tu contasse um pouquinho como foi a ideia de nichar, de atuar nessa área muito específica do mundo jurídico. Na realidade, Vitor, quando eu comecei, como eu falei aqui no princípio, eu entrei por conhecimentos pessoais, né? Por conta de questões que aconteceram pessoais dentro dos meus atendimentos médicos, dos meus atendimentos hospitalares. Eu fiquei, mas isso pode? Isso o médico pode fazer isso, o médico pode fazer aquilo. Então, quando eu comecei, foi para conhecimento próprio, para ingressar contra profissionais específicos em causa pessoal. E
não veiculava, eu não falava sobre isso. Até que veio a pandemia, em 2020, e eu vi dezenas de amigos, meus cunhados são médicos, né? Minhas 2 irmãs são casadas com médicos. E aí a gente começou a ver assim, detalhes que eles iam sofrendo no dia a dia, em razão da falta de conhecimento, inclusive do próprio Código de Ética Médica. E aí, despretensiosamente, eu peguei o meu celular de pijama e fiz um stories. Eu falei, olha, vocês que são médicos, vocês não precisam passar por certas situações que vocês estão passando. Vocês têm direitos, eu sei que vocês têm muito dever, mas vocês têm direito a isso, a isso. Eu comecei a falar ali na rede social. E aí surgiu a busca desses profissionais pelo meu serviço. Paula, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito, né, a adicionado salubridade, eu tenho direito de ter desconto em financiamento da faculdade. E aí foi surgindo assim questões realmente do dia a dia deles que a vida me direcionou para esse nicho. E aí, quando eu passei a atender um número grande de médicos, eu e meu esposo, a gente conversou, a gente falou assim, amor, a gente não pode estar dos dois lados, né? Eu estar advogando contra o médico e contra e a favor do paciente ou vice-versa. E aí nós falamos, vamos nichar. Então, graças a Deus, hoje, eu posso escolher o meu cliente. Né? Se chega um cliente para mim que é um dentista, um médico, um fisioterapeuta, enfim, que ele senta ali e ele quer que eu abrace a causa dele, eu só posso abraçar aquela causa se elas condizem com os meus valores. Né? Todo mundo tem direito à ampla defesa, né? pelo mundo jurídico. Só que aquela pessoa precisa condizer com os meus valores éticos, com os meus princípios. Então, hoje, se eu recebo um profissional da saúde que ele não está de acordo com o conselho de classe dele e que ele não tem ali respaldo para fazer uma defesa de forma documental, até documental eu nem pontuo tanto, porque documental falta conhecimento, mas para ele preencher requisitos como profissional mesmo. Se eu me intitulo um especialista, então me dá seu título, doutor, para que a gente possa, né, já começar provando que você tem perícia para fazer o que você faz. Muito bom, legal. E uma curiosidade, né? O Hub Office 336 que vocês criaram, você e seu esposo criaram recentemente, é um hub de negócios jurídicos, né? É uma área de conexão, de parcerias. Como é que surgiu essa ideia de abrir o leque para, inclusive, outros parceiros jurídicos e não enxergá-los como concorrência, assim como parceiros para poder crescer junto? Mas é exatamente isso, Vitor. Ontem a gente conversou sobre isso, né? Ali na gestão vital, onde a gente falou sobre, até brinquei com você que eu levo essa frase comigo, que onde pinga não seca. A gente não consegue abraçar o mundo, né? Apesar de especialista em direito médico, tem outras demandas médicas que os meus clientes têm que eu não atendo. O médico pode ser acionado na esfera criminal, onde eu não sou especialista. O médico pode ser acionado na esfera tributária, onde também não sou especialista. A área contábil, ele também precisa de suporte. Então, nós estávamos num espaço físico há 11 anos, o mesmo espaço físico há 11 anos. Então, nós percebemos que a gente precisava de um ambiente maior para que esses parceiros também pudessem somar com a gente. Então, outros parceiros de outros estados, de outras cidades, eles vinham à Imperatriz e a gente não tinha um lugar para proporcionar esse atendimento. Ou então nós percebíamos que tinha gente entrando no mercado e ainda não tinha esse espaço físico e precisava ter esse espaço físico para atender tanto os nossos clientes quanto os clientes deles, né? Então eu e o Bruno conversamos, né? Bruno é meu marido, e a gente chegou nessa conclusão. Cara, em vez de a gente fazer um escritório onde a gente vai ficar só nós e a nossa equipe, vamos expandir isso para outras pessoas e dentro desse ambiente a gente gerar network, a gente gerar outros negócios. Porque as outras áreas também trazem clientes para a gente, né? Então a gente viu que, aí voltando para aquela frase, né, que é onde pinga não seca, se eu tenho ali como eu posso dizer assim, um grupo de pessoas atuando com a mesma intensidade, com a mesma intenção, todo mundo pode agregar valor à área de todo mundo. É a famosa frase, né? Que sozinho você vai longe, mas junto a gente vai mais rápido, né? Verdade. Você soma força com essas parcerias. Eu queria colocar um contexto aqui mais pessoal, que eu acompanho pelo Instagram da doutora Paula, e eu achei muito interessante o dia que você estava fazendo uma história lá no Hub,
E aí você filmou a sua filha, ela tava sentadinha assim na mesa e ela falou assim, eu vou lhe processar. E aí a pergunta é o seguinte, doutora Paula, como que você administra hoje, né, como empresária, advogada e mãe, como é que é esse desafio, né? A gente sabe que é um desafio para a mulher empreendedora nesse sentido, né? Como é que é esse desafio de gerenciar essas várias funções, né, que a mulher exerce hoje, você Sim. como mulher, Eu nesse amei essa sentido? pergunta, porque todo mundo acha que ou a gente dá conta de tudo, ou que a gente. Na realidade, as pessoas acham que elas, quando olham na rede social, não dão conta de nada, e só do outro lado da tela que as pessoas dão conta de tudo. E as pessoas olham assim, como que consegue ser mãe, esposa? Na realidade, com o passar do tempo, a gente consegue fazer gerência de tempo. Né? Hoje, eu não abro mão de tomar café com os meus filhos, almoçar com os meus filhos, buscar meus filhos na escola, ter o final de semana com meus filhos, porque eu sei que eu posso ter todas as patentes, todos os títulos, que se eu não for boa mãe, que se eu não for boa dentro de casa, eu não sou boa em lugar nenhum. Então, eles são minha prioridade. Então, hoje, pela manhã, eu divido o meu tempo. Pela manhã, nós acordamos todos tranquilos e com calma, ninguém acorda desesperado. Eu não faço compromisso para o início da manhã justamente por isso. E pela manhã, eu resolvo assuntos pessoais ou de clientes que não podem ser atendidos no turno vespertino. E na parte da tarde, todos os assuntos jurídicos e burocráticos eu resolvo. Né? E a parte da noite, posso até voltar a resolver assuntos jurídicos e burocráticos, mas depois que as crianças estiverem dormindo. Então, eu e o Bruno, nós temos essa máxima, que a gente precisa ser bom primeiro dentro de casa. Mas isso surgiu com o tempo. Né? Formamos em 2012, tanto eu quanto o Bruno, e com o tempo a gente foi entendendo que a advocacia era um negócio, que a advocacia era um empreendedorismo. Então, a gente foi entendendo que a gente precisava fazer essa gerência de tempo se nós queríamos investir dinheiro nisso, né? Então, para investir dinheiro nisso, a gente também precisava de tempo. Então, a gente escolheu fazer essa gestão, né, dos turnos da nossa vida para poder gerenciar filhos, carreira, estudo. Inclusive, amanhã é aniversário do meu marido e na sexta é aniversário do meu filho, né? 23 e 24 de outubro. Pela primeira vez... E aí faz festa junto ou faz festa separada? Juntas e separado. E pela primeira vez vou estar longe, tanto no aniversário do meu marido quanto do meu filho. Aí a gente organiza para comemorar um dia antes com o marido e um dia depois com o filho. Né? Mas aí a gente se depara com aquele coração de mãe, de esposa, falar, poxa, né, é estudos, as datas não somos nós que escolhemos, né, para as apresentações do mestrado, mas o coração não deixa de sentir nunca, né? E aí a gente fica sempre nessa questão de organizar e administrar, né? Então a dica seria gerenciar melhor o tempo, né? Colocando ali um grau de prioridade para cada função. Exatamente. Né? Eu sou da máxima que se você não é bom dentro de casa, você não vai ser bom em lugar nenhum. E é a máxima mais verdadeira que eu acho que a gente tem. E quais são os desafios, assim, dentro do negócio de vocês, de empreender no mundo jurídico? Quais são os principais desafios, eu acho, que vocês enfrentam hoje? Vitor, eu acho que a nossa classe, quando a gente sai da faculdade, eu acredito que qualquer outra formação, você não está preparado para empreender. Você só olha... quando eu fazia faculdade, eu pensava assim, eu vou ser juíza. A irmã do meu pai é juíza, e eu achava muito legal, ela com aquela autoridade, a forma como ela se vestia, os livros que ela lia. E aí eu falei, eu vou ser juíza. E aí formei, né, e fui, depois de formada... Não tinha passado na UAB ainda, fui para dentro de um gabinete civil. Quando eu cheguei lá dentro, falei, cara, não é isso que eu quero fazer, eu não quero ser juíza nunca. Né? Eu olhei a função e falei, não, aqui não é o meu feeling. Né? Eu acredito que para qualquer formação você tem que ter esse feeling. E aí eu falei, vou advogar. Aí, antes de advogar, surgiu a oportunidade de ser tabeliã oficial de um cartório de notas. Fiquei ali por 2 anos e a partir dali eu falei, agora eu vou advogar, eu quero ser autônoma. Mas, Vitor, em 2013 ou 2014, que foi quando eu comecei a advogar, era audiência, vou fazer audiência, vou fazer audiência, vou fazer petição, vou fazer audiência. Então, eu achava que o cliente tinha que aparecer com a problemática para mim, eu sentada dentro do meu escritório e a causa do cliente ia cair em cima da minha mesa. E eu desacreditei da advocacia. Eu falei, cara, essa advocacia não dá certo. Isso não dá dinheiro. Advogar não dá dinheiro. Isso aqui é só
tomar conta É do só problema. status. Só status, só tomar conta do problema dos outros quando ele surgir e todo mundo, igual eu brinquei ontem, né? Ninguém gosta de advogado. Advogado não gosta de advogado, Ministério Público não gosta de advogado, a magistratura não gosta de advogado. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu achei que realmente era uma coisa que não dava para investir. Até que veio a pandemia e eu entendi que o universo jurídico, ele aborda a parte preventiva e a parte extrajudicial. Então, empreender dentro da advocacia é você mostrar para o seu cliente que se você trata o problema dele antes que ele aconteça, você consegue fechar contratos, você consegue fazer palestras, você consegue fazer treinamentos, você consegue vender documentação clínica independente da área. Então, hoje, empreender na advocacia é não esperar que o cliente bata na sua porta e você mostrar aquilo que você faz. E a rede social fez isso comigo. Os meus parentes não sabiam no que eu era especialista, mas a culpa era absurdamente minha, porque eu não falava, olha, eu sou boa nisso, eu faço aquilo. Então, até meu pai, acho que ela faz isso aí também, não, isso aí, né? Então, a grande culpa de um negócio é quando ele não dá certo. Claro que você precisa ter feeling, né? Às vezes você vai trabalhar numa coisa que você não tem feeling. E isso acontece com várias pessoas que se tornam advogadas. Elas vão para a área ver que é a área que elas não gostam. Mas o direito super combina comigo. Eu sou de 4 irmãs, eu sou a segunda, mas sendo a segunda, eu sempre tomava a frente de defender, eu tomava a frente de acusar, eu tomava a frente de resolver. Então, é o meu perfil. E a rede social colaborou para que as pessoas entendessem, né, através das minhas publicações e das minhas especialidades, no que eu sou boa e no que eu sei resolver. Então, eu acredito que a parte do empreendedorismo quem não é visto, não é lembrado para qualquer negócio. E eu queria muito que meus colegas da advocacia entendessem isso. Que aí entra a parte de vendas, né? Hoje eu sento com vários empresários de vários segmentos, dentista, o médico, né, o psicólogo, nutricionista, eles falam assim, Patrícia, meu escritório é lindo, tá tudo montado, mas eu não tenho clientes. Aí eu falo assim, você tá vendendo? Ah, não, eu tenho dificuldade em gravar um vídeo. Eu falo assim, olha, hoje eu como empresária, né, faço parte da Odus, eu vendo na igreja. Aí as pessoas riem, né? Na igreja, como assim? Eu sento ao lado de alguém que é empresário, que precisa do meu serviço contábil, que precisa da gestão financeira. E aí nisso o que eu quero dizer para ele é que você precisa vender o seu negócio onde você está. Patrícia, o que eu falo para todos os meus amigos que estão saindo da faculdade de Direito, meus amigos advogados, falam assim, cara, como que vocês conseguem viver da advocacia, que às vezes eu não consigo enxergar a visão Da advocacia como tradicional. Exatamente. Eu não falo de direito com o meu cliente, Vitor. Eu não converso com ele sobre a lei, sobre a resolução, Juridiquês. o juridiquês. Quando ele senta na minha mesa, eu quero ouvir qual que é a dor dele. Mas como foi isso? Como que isso aconteceu? E vamos bater um papo, a gente vai se conhecendo. O que ele precisa saber é se eu resolvo o problema dele ou não. E a rede social já me adianta muito isso. Estava até conversando ontem com a Nara ali no evento, que eu disse a ela, às vezes eu tenho um bloqueio do pessoal, né? De mostrar a vida pessoal como profissional. E eu falo, eu entendi hoje que isso é a melhor coisa do mundo. Porque quando o cliente vem até você, ele já quebrou metade da objeção que ele tem contra a tua pessoa. Aí eu falo assim, já teve cliente que chegou lá pra mim, uma amiga falou assim, inclusive virou amiga, ela falou assim, eu vi que você gosta de beber vinho, né? Que legal, eu também amo vinho. Você já visitou a vinícola tal? Você já conhece o vinho tal? Então, a gente começa a falar de outras coisas e eu crio uma relação de afetividade com o meu cliente, conexão. E isso gera confiança, isso gera valor. Se você tem um profissional que te atende e você não tem conexão nenhuma Você com nem ele, confia nele, às vezes você não vai nem abrir, um caso de contabilidade, o cara não vai nem abrir os números pra gente, não vai abrir a realidade pra você também. É isso, então eu falo para as pessoas, não tenham esse bloqueio de ser uma pessoa perante outra pessoa. É seu cliente, mas é uma pessoa. Então as pessoas olham meu filho e falam, eu vim em você porque eu vi que você tem 2 filhos, né? Nossa rotina é parecida e tal. Aí a gente começa a falar sobre estudo. Então toda vez que eu falo para as pessoas sobre empreender, eu digo a elas, você precisa ser você. Não dá para você ser um personagem 24 horas ali na sua rede social. E a questão de aparecer na rede social é com o tempo.
né? Eu até hoje vou gravar, me dá aquela ansiedade, o que que eu falo, o que que eu gravo, e é vencendo os obstáculos que estão só na sua mente, né? Porque tem aquele ditado que diz que coração só bombeia sangue, né? Então, essa questão de emoção é tua mente que coloca no teu corpo. Então, se você acredita que aquilo não vai dar certo, não vai dar mesmo, não. E aí você falou um negócio interessante sobre vender, quando você entendeu que você precisava crescer e que você tinha que criar um modelo de negócio que fosse escalável, que fosse vendável, né, digamos assim, que é o que hoje muita gente do mercado tradicional, do mundo jurídico não enxerga. E eu até citei ontem que uma das dores que todo mundo fala é que não sabe vender, não consegue vender, fica esperando cair cliente, porque muitos deles às vezes esperam indicação de cliente ou cair coisas no colo, como você bem falou, e às vezes nem eles sabem o tanto de coisa que eles entregam. Aí você falou um ponto que eu acho que é chave, que é a dica que eu dou para todo mundo que quer vender ou que quer que a sua equipe comece a vender. Muita gente às vezes fala, que quando são de outros negócios, eu tenho uma equipe, minha equipe não vende, só eu que vendo. E aí eu sempre falo, será que eles sabem exatamente o que você faz? Você sabe o que você faz? Porque quando uma pessoa sabe muito bem o que ela faz, o que ela entrega, o que ela tem de possibilidades, ela vende sem querer vender, que acho que é o seu caso. Você vende num bater papo, numa conversa descontraída, às vezes você não está nem no ambiente do escritório, você está num outro local, como a Patrícia falou, vocês duas estavam numa clínica de fisioterapia, começaram a conversar, começaram a fazer relacionamento, network, surgiu, né, possibilidade de negócios ali. E eu acho que é isso que falta nos empreendedores do ramo jurídico, porque eles são muito tradicionais. Eles esperam somente apenas atuar quando já aconteceu o problema. Enquanto você tem um leque de produtos que você já definiu e que você sabe vendê-los hoje e que você começou a comercializar e deixou isso muito claro. Então você sabe exatamente o que você vende, como vender e como resolver. Então a gente vê o brilho nos olhos e a venda acontece naturalmente. É isso, a grande maioria das nossas parcerias e negócios não são fechadas no ambiente do escritório. Então, a grande maioria das minhas parcerias, elas surgiram numa mesa de restaurante, próximo a uma churrasqueira, dentro de um avião. Por quê? Porque hoje eu não perco a oportunidade de contar para a pessoa o que eu faço. Hoje eu não perco a oportunidade de falar assim, olha, me segue lá no Instagram, que eu já sei que na hora que ela olhar minha bio, ela já vai saber o que eu estou fazendo. Mas ponto interessante de empreender, Vitor, eu comprei uma franquia de espumante. Depois que as minhas filhas faleceram, eu disse pro meu marido, eu entrei numa depressão profunda e falei, olha, eu não quero mais advogar, isso aqui não dá certo, eu quero um trabalho onde eu tenha mais tempo com meu filho, né? E aí foi isso. Comprei uma franquia de espumante e inaugurei essa franquia na cidade e eu enviei convite físico para essas pessoas, abri um Instagram para falar sobre a franquia de espumante e fiz pit stop desse espumante, parceria com os restaurantes, parceria com as casas de evento. E a gente foi um dos maiores franqueados desse espumante em menos de 3 meses. Nossa. Quando a pandemia veio e o meu negócio faliu automaticamente, que era bebida alcoólica para acima de 20 pessoas, eu falei, pronto, agora eu só tenho minha formação, né, meu título de advogada. Vamos advogar. Eu fiquei, por quê? Que em menos de 3 meses eu fui a maior franqueada e eu já tenho aqui 6 anos, acho que 6 anos de advocacia e não me destaco na minha área. Aí eu entendi que eu tinha um produto nichado, quem consumia era a classe AB, então eu tinha o nicho, eu tinha o público e eu fiz o quê? Network. Eu fui em casa de evento, eu fui em restaurante, eu virei pro cara do restaurante e falei assim, bota essa máquina aí, vê se teus clientes vão gostar, e aí tu me paga o produto e tu vende por taça. Então eu vou ganhar aqui do teu produto cheio e tu vai ganhar pela unidade da taça. Os cerimonialistas, as casas de evento, vou te dar um percentual a cada evento que você fechar em nome do nosso negócio. Eu falei, pronto, eu entendi. Eu vou fazer isso com a minha advocacia. Sentei com você, sentei com você, sentei com você, comecei a fechar negócios com todas as áreas. Traz esse cliente para mim que eu te dou o percentual X. Faço isso com pessoas que trabalham com IA, para elas venderem atendimento de inteligência artificial para as clínicas. Faço isso dando aula, eu sou professora no Instituto Odontológico das Américas há quase 5 anos, também dou aula na Associação Brasileira de Odontologia de Imperatriz. Então, tem gente que olha e fala assim, mas você está dando aula, você vai ganhar hora-aula. Não. Eu estou ali para fazer network com todos aqueles dentistas. Eu estou ali para mostrar para ele que o meu escritório resolve o problema dele ou previne ele ter um problema.
Então, a grande questão do mundo jurídico são parcerias. Porque se eu faço parceria com todas as áreas, eu faço parceria, inclusive, com pessoas que nem... com loja de roupa. Fala, Paula, aquela vestimenta sua de advogada, veste ela, bate uma foto e marca a loja. Eu vou te dar essa roupa. Então, tudo gera negócio. Se eu tenho uma despesa com uma roupa e eu vou deixar de ter a despesa com a roupa, já não é um negócio? Se eu tenho uma despesa com cabelo, maquiagem, um salão fala para mim, Paula, posta lá na tua rede social que você faz aqui cabelo e maquiagem com a gente. Então, hoje, se as pessoas enxergarem que tudo é network, elas vão entender que não existe uma profissão que não gera resultado. Existe uma profissão onde você não tá sabendo se vender. Exatamente. E aí você fala um negócio muito bom quando você fala, eu dou aula, não porque eu gosto de dar aula, você deve gostar, não porque eu quero ter renda sobre isso, mas é porque é uma maneira de crescer o meu próprio negócio. Que aí entra aquela história, né? Que pra gente vender, a gente precisa saber muito bem o que a gente faz, porque a gente vai saber vender de maneira muito, muito prática. Mas a gente também precisa ser referência no que a gente faz, né? E como é que a gente adquire referência? É a gente se mostrando, a gente mostrando um pouco do que a gente sabe, difundindo conhecimento, seja dando aula, seja nas redes sociais, que é o que você faz muito. E eu acho que muitas as pessoas usam as redes sociais de maneira errada. Porque se você vai no Instagram da empresa, tem uns postzinhos bonitinhos, umas artes que não diz ninguém, você não sabe quem é o dono, você não sabe quem trabalha ali, só banner, às vezes fala para o público que é concorrente dele, você está falando do seu próprio concorrente. A gente vê muito isso em advogados falando vários termos técnicos, o juridiquês que você falou ainda há pouco, com leis e tal, aí eu que sou leigo, não sou da área jurídica, vou ler aquilo ali, não vou me reter em nada, não vou me identificar em nada, não vou nem saber o que você está falando. Então você está defendendo a sua imagem para o seu concorrente, porque é ele que está entendendo o que você está falando. E aí eu falo que a rede social é exatamente isso, você mostrar o que você faz de maneira clara, objetiva, para você vender e todo mundo saber o que você faz. Como você bem falou, nem meu pai sabia o que eu fazia. Então agora é deixar muito claro para todo mundo saber o que você faz, o que você vende, o que desperta interesse nas pessoas. E também existe vários canais de você vender o seu serviço. A rede social, o network, ao banco de dados, de contatos que você tem hoje, né, no WhatsApp. Então, as pessoas, às vezes, ela olha, eu vou investir só no Instagram. Eu vou investir só na indicação do cliente. Na Odds, a gente fez, né, Zé Vitor, esse mapeamento, a gente identificou que os nossos clientes indicavam bastante, mas hoje a gente tem um perfil comercial bem forte, então a gente está nos eventos, fechando parcerias, então assim, a gente está... Também é importante lembrar, Patrícia, assim, que a rede social é um canal de comunicação, você vai se linkar com o teu cliente. Mas também é importante entender que você precisa ser bom para estar ali. Porque tem muita gente que fala, formei, vou para a rede social. Tá, mas aí, quando o cliente chegar lá, o cliente vai chegar. Mas você vai saber atender o cliente, né? Então, eu sempre busquei conhecimento, desde que eu resolvi nichar. Eu falei, cara, eu vou ser boa nisso. Fiz especialização aqui no Brasil, depois de quase 2 anos, eu fui para Portugal, fui estudar Direito da Medicina na Faculdade de Direito de Coimbra. Né, fui para Coimbra, fiz essa especialização, estou terminando o mestrado, inclusive essa viagem amanhã é para essa finalidade, para eu concluir semestre, né, na área do direito da saúde, e se Deus quiser não vou parar. Então hoje todos os cursos que eu faço é para conhecimento, porque chega um momento que você está na sua área, vocês vão ficar indo em evento de contabilidade? Evento de contabilidade vai chegar uma hora ali que não vai gerar valor nenhum para vocês. Porque o network que você precisa não é com outros contadores. O nosso cliente não está ali. Né? Então eu falo assim, tem muita gente que fala assim, a Paula vai ter um congresso de direito médico, não sei aonde. Vou olhar quem são os palestrantes, vou olhar quem é o perfil de cliente, mas hoje eu prefiro o quê? Um congresso de odontologia, um congresso de medicina, vou escutar a parte de direito da saúde desses congressos, porque meu cliente está ali. Né? Então, hoje, assim, mas o carro-chefe que roda o meu escritório são ações contra plano de saúde. Hoje em dia, né, é difícil ter alguém que não tem um plano de saúde. Então, o plano de saúde hoje, eu também quero falar um detalhe bem importante. Tráfego pago, eu não tenho tráfego pago. É tudo orgânico. Tudo orgânico. Tudo isso foi orgânico. Mas por que tudo isso foi orgânico? Por causa do boca a boca e da minha coragem. Eu estava semana passada em Sobral, no Ceará. Eu fui com 2 pessoas que eu nunca vi na minha vida, que olharam, né, a minha rede social, falaram, você tem perfil para estar com a gente? Bora? Bora. Aí eu falei, amor, eu posso ir? Amor, o que você acha? Ele, minha filha, vai, eu te apoio, vai, tô aqui com as crianças, vai. Então,
As pessoas falam assim, porque cresceu com tráfego pago, porque cresceu porque tinha mídia. Ninguém colocou R$ 1 em mídia para eu crescer. Sabe como que eu faço? Eu sei que se alguém que mexe com tráfego vai me matar, eu sei que eu estou errada. Eu vou lá em turbinar a publicação, coloco o tanto de dinheiro que eu quero, sem conhecimento nenhum. Mas, assim, eu sei que, até para isso, eu preciso ter uma equipe grande, para que se eu virar para o mundo do impulsionamento, eu não posso chegar ao cliente e eu não ter como atender ele. Então, tudo que eu faço, criei infoprodutos, né? Hoje eu tenho 2 e-books escritos, um para advogados se inserir na rede social e um para médicos, como prevenir litígio. Tem uma mentoria para profissionais que querem entrar em direito da saúde e também um curso gravado para profissionais que querem atuar contra plano de saúde. Então, hoje, todo esse material que eu vendo, eu posso alavancar ainda mais, mas foi tudo criado no orgânico. Todos os clientes que chegaram na minha rede social foram do orgânico. E eu cheguei acho que nós estamos em 12 estados atuando hoje. Em 12 estados foi pessoas indicando, eu impulsionando Da sua Reels, maneira. da minha maneira. Portugal, quando nós estivemos em Lisboa, não, em Coimbra, quando eu fiz o curso, eu conheci pessoas de vários estados diferentes. Hoje, praticamente todos são parceiros. Muito bom. Porque a gente se linka, né? E uma das coisas que eu vi também, com essa mentalidade de parcerias e negócios, network, eu vi que você até criou também dentro do próprio Hub, o marketing, né? Que eu vi você postando. Verdade. Olha, se você quiser vir fazer foto, seu vídeo. Então, é muito legal isso, Já porque viu é um como perco universo... dinheiro, né, Patrícia? E aí, eu ia até perguntar, né? Eu tenho certeza que você recebe muita proposta. Paula, bora fazer esse negócio. Sim, sim. E assim, tem muita gente que fica tentando... mas o que é isso? Como é isso? Cara, conhece o negócio da pessoa, senta com ela. A Patrícia mandou um direct. Foi, Patrícia? Eu não sei se foi pro meu escritório ou foi no meu... Fui na bio e aí mandei mensagem lá no né? escritório. E ela falou, vamos tomar um café e tal. Me explicou a área de atuação dela. Eu digo, vem pra gente conversar. Porque as pessoas não param para escutar as oportunidades. E isso eu até gosto de... Eu sempre falo para ele, eu advoguei no início da minha advocacia para o escritório de São Luís, e ele viu que nós íamos abrir uma estrutura grande. E ele falou assim, olha, eu tenho mais de 20 anos na advocacia, faça a sua estrutura te pagar, se pagar. Porque no início o Hub não era uma ideia. Lá era o nosso escritório para colocar parceiros e nossos estagiários e advogados que trabalham conosco. E aí depois a gente falou, vamos colocar o Hub no primeiro andar e fazer no segundo andar a nossa estrutura pessoal. Né? Então, quando a gente viu, quando a gente começou a postar os espaços físicos, falou, nossa, que bonito, que instagramável. Inclusive, esse foi o pedido que a gente fez para a arquiteta, para ser instagramável. Inclusive, o banheiro. É lindo. O banheiro instagramável. Então, as pessoas começaram, eu falei, cara, vamos montar um pacote de mídia aqui para o Office. Então, assim, onde eu enxergo... Para eventos também, várias empresas, vários segmentos podem fazer eventos, conferências. Reuniões, conferência, né, workshop. Então, assim, hoje, quando você enxerga o teu negócio com várias vertentes lucrativas, por mais que seja pouco, você vai ganhar R$300 aqui só para um aluguel, a pessoa tirar a foto. Amigo, R$300, eu já coloco uma gasolina, eu já vou no salão, já é um restaurante que eu vou com os meus filhos. Então, quando as pessoas elas querem enxergar 3 milhões comparado a R$300, você só vai chegar em 3 milhões se você continuar... Se você ganhar na Mega Sena. Porque se você não for de pouquinho em pouquinho, construindo cada degrauzinho, cada grão daquele, você não vai conseguir chegar. Todo dinheiro é dinheiro. Então, você só vai ver quanto de tempo que você desperdiça para ganhar aquele valor. Porque todo dinheiro que é honesto, para mim, é bem-vindo. E eu achei interessante que você falou ontem na nossa palestra, né? Que um médico citou sobre você ter uma imagem muito boa nas redes sociais, e aí quando a pessoa vai lá, né, encontra a pessoa toda descabelada. E aí no sentido assim do espaço também, né? Então a gente vê no Instagram um espaço lindo, e eu fui lá e é mais lindo a gente indo bom, lá. Patrícia, é o que eu brinco assim com as pessoas, que tem gente que manda mensagem e fala assim, ei, qual que é a roupa que eu visto pra ir no Hub visitar vocês? Eu nem roupa pra ir nesse Eu nem lugar. look. Mas uma coisa também que a gente quis proporcionar na mente desses advogados é que a aparência é teu primeiro cartão de visita.
Até citei esse exemplo hoje. Se eu tenho um advogado especialista em direito médico igual é a minha área, e ele vem todo descabelado, de chinelo, sujo, isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com riqueza. Nem sempre eu me portei e me vesti como eu me visto e me porto hoje. Mas a gente foi vendo, né, que principalmente eu que sou mulher, eu fui vendo que eu preciso, se eu quero ter um cliente com um perfil X, eu preciso me portar como o meu cliente perfil X. Então, se você quer atender aquele perfil de cliente, você precisa se comportar como o teu cliente, você precisa espelhar aquele comportamento. Então, a gente quis, inclusive, criar com o ambiente do office essa cultura dos advogados se vestirem bem, sim, para eles se apresentarem bem, porque a sua imagem vende primeiro do que você. E eu sou prova viva disso, viu, gente? Tem lugares que eu chego que eu sinto que a pessoa, ela não sabe nem o que eu estou fazendo ali. Ela quer conversar comigo, ela quer saber o que eu faço só porque ela viu ali um detalhe de aparência que ela gostou. Ai, tudo bem, tá, eu estava olhando sua bolsa, eu estava olhando você. Você trabalha com o quê? Né? Então, até a sua aparência gera network. E a Paula, que não perde negócio, já vira negócio ali uma e, conversa. e agrega valor, porque eu até compartilhei, eu tive essa experiência, né? Eu faço meio que o bate ali na porta mesmo. E aí eu fui bem, tipo assim, com o blazer Imperatriz, né? A gente sabe que é sofrido. E eu coloquei o blazer e fui... Quando eu chego, geralmente na empresa, falo com a secretária, pra poder chegar no empresário. E aí eu indo, assim, de camisetinha e tudo, eles falavam assim, não, eu vou falar com a doutora, depois eu te dou um retorno. E aí eu coloquei o blazer e fui. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim... Aguarda aí que eu vou já falar com a doutora, se ela puder, ela já te recebe agora. Eu falei, poxa... Meu blazer aí é o meu blazer, eu vou sair morrendo de calor, mas vou... É a questão da propriedade, né? Você tem que ser referência no que você fala e como você se porta também, né? E, Paula, assim, você falou várias coisas aí que eu acho que são legais no quesito construir marca, né? Então, tanto marca empresarial quanto pessoal. Mas se tu pudesse resumir pra gente, quais são os conselhos que tu dá para construir uma marca forte? Os conselhos que eu dou para construir uma marca forte é você, como eu disse, você sendo você mesmo, tá? Porque eu acho que um personagem dentro de um negócio, ele não se firma. Você ser você e buscar conhecimento para que você para que você consolide aquilo que você se diz ser. Né? Porque se eu tenho um perfil e eu digo que eu sou especialista naquela área, então que as pessoas elas busquem de fato conhecimento e que elas entreguem aquilo que elas vendem. No seu caso, como você bem falou, né? Eu me nichei como especialista de saúde. E hoje eu participo quando você falou você participa dos congressos de direito da saúde, mas a sua prioridade é estar no meio da saúde. Saber o que os médicos estão fazendo hoje em dia, qual é a prioridade deles, porque... Isso, é nichar e divulgar. O segredo de qualquer sucesso em qualquer área é nichar e divulgar. E dentro do nichar e divulgar, você tem que fazer o network. E o que é o network? É isso aqui que nós estamos fazendo. O que um advogado quer no podcast? Eu estou gerando network, estou conversando com pessoas de contabilidade, outras pessoas de outras áreas que estão nos ouvindo, que elas podem entender, poxa, a Paula pode casar com o meu negócio. Poxa, eu tenho um cliente para indicar para a Paula. Olha, eu não sabia que tinha um advogado que advogava contra plano de saúde e a favor de profissionais da saúde. Então, quando você faz network na beirada da churrasqueira, lá no domingo, na casa do teu cunhado, isso aí gera, sim, cliente para o teu escritório. Eu conheci a arquiteta do meu escritório no aniversário de criança da nossa amiga em comum. A gente estava na beira da piscina e a gente começou a tocar no assunto de estrutura, de arquitetura. Eu falei, menina, eu estou lá no escritório com uma questão que eu não sei como eu escolho. Ela, eu sou arquiteta. Eu disse, sério? Olha, Vamos conversar. Né? E ali foi literalmente, na semana seguinte nós assinamos o contrato e ela fez toda a arquitetura do meu escritório de uma conversa que saiu num churrasco, porque ela me disse o que ela fazia e eu contei para ela qual a minha necessidade. Eu até compartilhei no outro podcast que eu falo isso muito para o empresário, né, dele gerar essas conexões, dele falar do negócio dele. Por exemplo, eu vou para a igreja e aí se tiver alguém do meu lado que tem empresa, eu já vou vender o serviço de contabilidade e gestão financeira. Aí eu falo assim, é a vendedora que... eu acordo de saúde de casa para vender. Então, assim, com essa mentalidade, não ficar esperando, o cliente vai bater na minha porta e vai fechar negócio, não vai. Então, a gente precisa realmente ter esse feeling, essa ação estratégica. Nem sempre eu vou chegar falando de contabilidade, nem sempre você chega falando já do teu negócio, mas você mesmo
já começa a vender o teu negócio ali por você Não bate-papo. ter isso dentro de você. Então, é o que você vive no dia a dia. Não tem como você viver isso no dia a dia e não transmitir para as pessoas que estão ali próximo. Eu destaco um ponto interessante que você abordou, é que hoje você gosta de estar mais no meio dos eventos da saúde, porque é o que você vende, para entender mais sobre a saúde, que eu acho que talvez, às vezes, você deve até brincar. Tem determinados assuntos que, às vezes, você pode saber até mais do que o médico, que é bem técnico, mas só por você estar respirando aquele ar ali e vivenciando, você já entendeu bastante abordagem e, às vezes, sabe até conduzir o teu cliente a evitar algumas coisas que você está vendo que hoje é tendência do mercado e tal. E eu acho que é isso que diferencia a empresa que escala, né? O empreendedor que começa a escalar, começa a vender. Porque ele não apenas se nichou por ter o conhecimento técnico da área dele, mas porque ele conheceu o outro lado, conheceu o lado do cliente, de entender tão bem do negócio do cliente a ponto de ajudá-lo. E, Paula, eu acho que também para encerrar, podemos estar estourando, eu queria que tu trouxesse, eu fiz a mesma pergunta para a Damires no podcast anterior. Hoje está um termo muito alto a falar do inegociável, né? O que hoje é inegociável dentro do teu negócio? Igual quando a gente começou falando, né? Princípios e valores, né? Eu não posso atender um cliente que meus princípios e os meus valores não condizem com os dele, né? Inclusive, quando você se dispõe a defender um cliente, você veste a camisa dele. Né? E eu não estou entrando no mérito do meu cliente estar certo ou errado, mas eu, enquanto profissional, acreditar naquilo que eu estou trabalhando, né? Independente de existir culpa daquele profissional. Né? Como eu mencionei no início, eu acho que princípios e valores, independente do dinheiro, já aconteceu esse fato comigo, né? Um profissional chegou para mim, que uma paciente procurou ele para processar ele. E aí eu falei, doutor, mas qual que é a sua formação para eu entender o doutor, né? Qual que é a sua formação? E ele estava ali ainda em formação e ele realmente tinha causado um dano para aquela paciente sem ter aquela formação. As documentações dele de atendimento físico, onde ele atendia, não condiziam. E eu falei, olha, doutor, você tem realmente um direito de defesa, realmente direito ao contraditório, mas não é o perfil do nosso escritório, não é o perfil dos nossos clientes. Então, posso te dar aqui uma lista de advogados, né, que atuam na cidade e que pode te ajudar. Então, hoje eu não consigo trabalhar naquilo que não condiz com os meus princípios. Isso se enquadra até para mapear teus próprios clientes, quando você falou. Esse é um caso de um cliente que já te chegou para resolver um problema que já tinha surgido. E às vezes tem clínicas que procuram a sua assessoria, às vezes não para resolver o problema, para se antecipar, mas elas não têm perfil nenhum para antecipar isso, porque elas não vão querer implantar nenhum fluxo, nenhum processo, nenhum prontuário, nada documental que você está sugerindo, e acha que quando acontecer um problema, você tem que resolver de toda maneira, sendo que eles não seguiram nada das suas orientações para prevenir aquele problema. E a gente aborda isso muito hoje na contabilidade também, e acho que em todos os negócios a gente tem que ter isso muito bem claro, qual é o perfil do nosso cliente ideal, porque senão a gente acha que vai vender de qualquer maneira e em algum momento isso vai se chocar. Você não vai conseguir crescer ou você vai até regredir, porque você vai ter mais dor de cabeça com os clientes que não são perfil seu do que com os clientes que você poderia estar crescendo e fazendo negócio junto, né? Exatamente. Qual seria a dica de ouro, assim, para esse empresário que está começando, né, que está assistindo aqui o podcast, fala, poxa, a doutora Paula já é tão desenrolada, né, é muito bem aí nas redes sociais. Qual seria a dica de ouro para quem está começando, que não tem... A dica de ouro, Patrícia, eu acho que é coragem a palavra, né? É coragem, não desistir, porque eu continuo me deparando com situações que me deixam... Será se eu continuo? Será que eu persisto? Mas a dica de ouro é você não parar, né? Até você se tornar aquilo que você deseja, até que você chegue no lugar onde você... Talvez os meus primeiros clientes hoje não sejam clientes novamente, não queiram ser meus clientes novamente. Por quê? A experiência que eu tinha há 12 anos atrás, o conhecimento, a postura, não é a que eu tinha quando eu iniciei. Né? Então, as pessoas não podem fazer esse comparativo. Inclusive, todo advogado que começa a trabalhar comigo, eu falo assim, vai chegar num momento da sua vida que você vai me olhar e vai falar assim, ai meu Deus, por que eu não consigo chegar logo? Calma, para eu chegar até aqui, eu chorei muito. Eu pensei em desistir 1000 vezes, eu tenho 2 filhos, quando eles gripam, eu acordo a madrugada inteira. Então, não se compare. Quando você vê uma pessoa lá naquele lugar e você desejar estar naquele lugar, você tem que percorrer o mesmo caminho que ele percorreu para chegar até ali.
Então, a palavra-chave para você crescer e você criar uma base de negócio é você não desistir e não parar de buscar como melhorar, como fazer aquilo ser melhor. Eu uso muito uma frase que é: desistir não é opção. Porque eu olho para a desistência. Se ela fosse solução para o problema, tava ótimo. Eu falo, já tinha desistido de tudo. Mas se não você é. tem um problema que não tem solução, é um problema resolvido. Porque Você não vai. Só Porque tem que você aprender não, a conviver com ele, tchau. você não vai alcançar o objetivo que você quer, né? Que é crescer, se desenvolver. Então, assim, desistir não é opção. Então, vá mesmo sem. Vai com medo, eu falo assim. Vá com medo. Ou você vence o medo, ou o medo te vence. E aí você vai melhorando com o tempo, né? Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, onde que o pessoal pode lhe encontrar, né? Para lhe acompanhar. A minha rede social é @paulaLemeBragaADV. Né? Na minha rede social eu falo sobre plano de saúde, direito médico, direito odontológico. Vocês vão ver por lá meus filhos, meu marido, os vinhos que eu gosto de beber. Quando o marido está fazendo um churrasco, a gente acompanha no shopping também, o hub. Então, vocês vão ver um pouco da Paula, literalmente, ali na minha rede social. E são todos muito bem-vindos a visitar o hub. Se são empresários também, a gente faz essa locação para esse tipo de empresário. Nossas locações são por hora ou por período, né? Então, a gente sempre tem essa rotatividade de profissionais lá. E já estendo o convite, né, a todo o pessoal da Odds, da Aprimore, para estar lá conosco, fechar parcerias e que daqui a gente possa ser só foguete, né? Foguete não dá ré. Quer dizer, né? Se bem que o Elon Musk resolveu agora resolveu. foguete, agora não posso mais usar. Mas aí o espaço, ele é só para advogados ou para todos os profissionais? Não, na realidade, os outros profissionais das outras áreas, a gente faz também essa locação, mas como a gente queria nichar, nós colocamos hub jurídico, né? Mas a gente já está tendo a cobrança dos nossos amigos que são empresários, que vêm até a Imperatriz e utilizam a sala e falavam, pode botar lá fora hub jurídico e empresarial, porque eu não sou advogado e estou vindo atender aqui no teu hub. Então, a gente vai providenciar isso, mas é um espaço para negócios. Legal. Né? Se tem pessoas que precisam de um ambiente corporativo para atender o cliente, é no Office 336. Muito bom. Te agradeço, Paulo, mais uma vez pelo convite, por ter difundido um pouquinho da tua história aqui e aberto a caixa preta do que foi sucesso para você, como você trilhou esse caminho. Mais uma vez, obrigado, e eu espero que a gente continue fazendo bastante contato, bastante relacionamento com o que a gente aprendeu hoje com essa mulher, que eu percebi que a palavra-chave dela é fazer negócio. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada.